Alô você, meu amigo, alô você, minha amiga, professor Marcelo de História na área, beleza? E hoje vamos estudar a transição da Idade Média para a Idade Moderna? Então vamos lá, fique ligado e tamo junto! A transição da Idade Média para a Idade Moderna está relacionada com um conjunto de transformações sofridas pelo sistema feudal, especialmente a partir do século XI. Conforme vocês se lembram, o feudalismo foi um sistema produtivo marcado pelo feudo, um benefício dado por um nobre a outro, geralmente sob a forma de um lote de terra. Esse feudo pertencia ao senhor feudal, que cobrava impostos dos camponeses, como a talha, 50% da produção, a corveia, trabalhos não remunerados nas terras do senhor, e as banalidades, impostos pela utilização dos bens do feudo. A sociedade feudal dividia-se em clero, os que oram, nobreza, os que guerreiam, e camponeses, os que trabalham. O clero era a classe detentora do saber erudito e dividia-se em alto clero, formado por papa, bispos e abades, e baixo clero, formado pelos padres das aldeias. Havia também o clero regular, formado pelas ordens monásticas, como beneditinos, agostinianos, dominicanos, e o clero secular, formado por bispos e padres que viviam junto à população. Vocês se lembram também que os nobres estabeleciam entre eles relações de fidelidade ou laços feudo-vassálicos, em que o nobre mais poderoso, o suzerano, fornecia terras a outro nobre com menos posses, o vassalo. E o vassalo deveria, em troca, prestar fidelidade ao senhor, ao suzerano, durante as batalhas. A cultura medieval era teocêntrica, pois Deus era considerado o centro das explicações, e a Igreja Católica sua única porta-voz. A razão, ou seja, a capacidade de pensar e argumentar, estava submetida à teologia, o estudo de Deus, devendo provar as verdades da fé. A partir do século XII, a realidade da Europa feudal começa a se transformar. As cruzadas, ao tentar libertar Jerusalém do domínio muçulmano, acabam por reabrir as rotas de comércio do mar Mediterrâneo aos cristãos, promovendo a reativação das rotas comerciais entre o Oriente e Ocidente. O comércio se intensifica cada vez mais. Começam a surgir feiras, que de itinerantes se tornam fixas, dando origem a cidades fortificadas chamadas burgos. No interior dessas cidades surge um novo grupo social, a burguesia. A burguesia era formada por comerciantes e pessoas que emprestavam ou trocavam dinheiro, os banqueiros. Em breve, os burgos que viviam fora dos domínios dos senhores feudais começam a atrair as pessoas, e toda uma atividade comercial e bancária surge dentro dessas cidades fortificadas. Os camponeses começam a fugir dos feudos. Muitos promovem revoltas e fogem para as cidades. O ar da cidade liberta, já dizia um provérbio da época. As cidades do norte da Europa se organizam em ligas de cidades, as chamadas Hansas, e surgem também associações de comerciantes, as guildas, e associações de artesãos, as chamadas corporações de ofício. As cidades italianas de Florença, Gênova, Veneza, Roma se tornam importantes centros comerciais. E também de um movimento artístico-filosófico chamado Renascimento. Cada vez mais o tempo passa a significar dinheiro. Não é à toa que muitas cidades passam a ostentar relógios no alto das torres das igrejas a partir do século XIV. Surgem também universidades, como a de Oxford, a Universidade de Bolonha, de Sorbonne e tantas outras, que defendem uma nova visão de mundo, um novo pensamento baseado no ser humano. Esse movimento recebeu o nome de humanismo. O humanismo foi um movimento filosófico baseado na ideia de que o ser humano é o centro das explicações, também conhecida por antropocentrismo, o homem no centro das explicações, o homem, ou melhor, a humanidade, não é? No século XIV, o feudalismo agoniza. Muitos senhores feudais exigem o pagamento dos tributos dos camponeses em forma de moeda, incentivando assim as trocas comerciais e o uso desta.
A diminuição da população da Europa no século XIV, provocada pela fome, pela peste negra e pela Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, pioram ainda mais a situação do sistema feudal. A partir do século XV, o feudalismo dá lugar ao capitalismo, sistema produtivo em que não é o feudo a fonte de riquezas, mas o dinheiro investido, o capital. O capitalismo é marcado pela ideia de lucro, que foi muito combatido pela Igreja e que foi chamada de usura. Além da ideia de lucro, também o capitalismo é marcado pela divisão da sociedade em duas classes distintas: a burguesia, detentora dos meios de produção, como no caso terras, máquinas, dinheiro, bancos, e do outro lado nós temos o proletariado, cuja única posse é a sua capacidade de trabalho, que é vendida à burguesia em troca de salários. O feudalismo ainda deixará marcas na Europa no período conhecido como Antigo Regime, entre os séculos XV e XVIII, sendo superado apenas pelas chamadas revoluções burguesas do século XVIII, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Industrial. E eis que surge a modernidade, ou a Idade Moderna, não é? Marcada por uma nova visão de mundo antropocêntrica e racionalista, caracterizada também pelo surgimento das monarquias nacionais europeias, a partir da união entre rei e burguesia, pelo humanismo do Renascimento, pelas grandes navegações e pelo processo de conquista de um continente desconhecido, não é, dos europeus, a América. Inserido nesse continente, o Brasil. Essa conquista se fez com violência, pois o território já era habitado pelos povos indígenas. E somos frutos desse processo. Mas isso já é uma outra história.